Você já parou para pensar por que, mesmo tentando, sua vida continua na mesma? Por que ninguém te respeita? Por que você se sente fraco, perdido, sem direção? É porque você ainda é um nada. E enquanto isso não mudar, o mundo vai continuar te pisando. Mas aqui vai a verdade. Não precisa ser assim. Napoleon Hill passou a vida estudando os homens mais ricos e poderosos do mundo. E ele descobriu exatamente por que alguns vencem e por que a maioria fracassa. Esse vídeo vai te mostrar o caminho, sem enrolação, sem passar a mão na sua cabeça. Você vai entender por que sua vida está travada e o que precisa fazer para virar o jogo. Mas se você for fraco demais para ouvir, já pode sair agora. Agora. Se tiver coragem, fica até o fim, porque isso pode mudar tudo. Você vive acordando tarde, grudado no celular, procrastinando tudo. Diz que quer ser rico, bem-sucedido, respeitado, mas vive como um mendigo mental, esperando que alguém salve sua vida. Sabe por que você continua sendo um nada? Porque age como se fosse um. Você foge da responsabilidade, evita o desconforto e se esconde atrás de desculpas. Você quer o topo, mas tem medo de subir a escada. Quer resultados sem sacrifício, respeito sem postura, dinheiro sem estratégia. Enquanto isso, os dias passam. Você reclama da vida, mas vive repetindo os mesmos hábitos de um perdedor. Scroll infinito no Instagram. Pornô de madrugada. Videogame como fuga. Você não é um homem. É um projeto inacabado, estacionado na própria fraqueza. Sabe o que ninguém tem coragem de te dizer? Ninguém vai vir te salvar. Não é o governo, não é sua família, não é uma mulher e com certeza não é um vídeo motivacional de 3 minutos com musiquinha de fundo. O mundo não quer que você vença. A escola não te ensinou a pensar. A sociedade não te preparou para ser forte. A mídia te trata como uma criança. Você foi treinado para ser dócil, obediente, conformado. Mas enquanto você seguir esse script, vai continuar sendo um número a mais na estatística da mediocridade. E aqui entra o nome, que quase ninguém entende de verdade. Napoleon Hill. O cara passou 25 anos da vida estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo. Ele falou com Ford, Edison, Carnegie, Rockefeller. Gente que saiu do pó e construiu impérios. E sabe o que ele descobriu? O sucesso tem um padrão. Não é sorte. Não é talento, não é QI alto, é mentalidade, é disciplina, é estratégia, coisas que você não tem ainda. Mas se você chegou até aqui, talvez exista uma faísca dentro de você. Pequena, mas real. E se essa faísca crescer, você pode se tornar perigoso. Não no sentido de machucar os outros, mas de ser incontrolável, livre, respeitado, imbatível. Mas antes de qualquer passo, tem uma verdade que você precisa encarar. Você foi programado para ser fraco. E se você não quebrar esse código agora, vai morrer sendo só mais um. Mais um, frustrado. Mais um velho arrependido. Mais um nome que ninguém vai lembrar. Agora é a hora de cortar esse ciclo. Mas para isso, você precisa entender como a sua mente foi sequestrada. Porque antes de vencer, você tem que desaprender tudo o que te ensinaram. Você não nasceu fraco. Você foi moldado para ser assim. Desde moleque, tudo à sua volta foi desenhado para te deixar passivo, confuso, submisso. Pensa comigo. A escola te ensina a obedecer, não a pensar. Se você questiona, é punido. Se você segue o sistema, é elogiado. E o resultado? Um monte de homem domesticado com medo de agir, esperando permissão para viver. Enquanto isso, os que mandam de verdade nunca pediram licença. Eles pensam diferente, agem diferente, vivem diferente. Eles entenderam o que Napoleon Hill descobriu. O poder real começa na mente, mas a sua mente foi sequestrada. Você foi treinado para ser dependente. A mídia diz o que você deve desejar. A cultura diz como você deve se comportar. E quando você tenta sair da linha, dizem que você é tóxico, radical, problemático, mas deixa eu te dizer uma coisa. Os fracos obedecem. Os fortes incomodam. Napoleon Hill chamou isso de hipnose coletiva. Milhões de pessoas seguindo uma vida que não escolheram, pensando que estão no controle, mas estão só reagindo, como marionetes. Você acha normal ficar horas no celular?
Achar que tá difícil para todo mundo? Aceitar um salário ridículo e agradecer por isso? Isso não é normal. Isso é o produto de uma programação mental feita para te manter pequeno. E sabe o que é pior? Essa fraqueza mental se veste de lógica. Você diz que não tem tempo, mas assiste 3 episódios de série toda noite. Diz que não tem dinheiro, mas gasta em delivery, skin de jogo, festa. Diz que não tem motivação, mas nunca sentou por 30 minutos para pensar sério sobre a própria vida. Você foi condicionado a fugir do esforço, mas Napoleon Hill foi claro. Não existe sucesso sem esforço intencional e contínuo. Os homens que ele estudou tinham algo em comum. Eles decidiram viver fora do padrão, ignoraram o que os outros pensavam, foram contra o sistema e pagaram o preço, em solidão, esforço, rejeição. Mas construíram fortunas e legados. Você acha que isso é coincidência? Não é. A verdade é que a fraqueza virou moda. Ser vítima dá mais atenção do que ser vencedor. Mas enquanto o mundo valoriza os frágeis, a realidade continua respeitando os fortes. E a força real começa aqui, na sua decisão de quebrar essa programação mental. Não é fácil. Vai doer. Você vai ter que abrir mão de prazeres imediatos. Vai perder amizades. Vai ser criticado por tentar sair da linha. Mas cada passo nesse caminho te transforma num homem mais perigoso, mais sólido, mais livre. Hill falou sobre isso. Ele dizia que as influências negativas controlam quem não pensa por conta própria. E o primeiro passo para pensar por si é reconhecer que a maioria das suas opiniões não são suas. São do seu pai frustrado, da sua professora medíocre, do influenciador que você idolatra, da cultura que te trata como idiota. Então aqui vai a pergunta. Você vai continuar sendo o produto do ambiente? Ou vai ser o arquiteto da sua vida? Chega de pensar como escravo. Chega de agir como coitado. Chega de aceitar o script que escreveram para você. Tá na hora de reprogramar sua mente. Mas isso não começa com teoria. Começa com desejo verdadeiro. Não, uma vontade fraca. Não um seria legal, mas um fogo interno. Um grito que te acorda de madrugada dizendo: eu não aceito essa vida. E é exatamente isso que Napoleon Hill chama de desejo ardente. O ponto de partida de tudo. Você já se pegou pensando, eu quero vencer na vida? Beleza. Mas deixa eu te perguntar de verdade. Quanto você quer isso? Quer o suficiente para sacrificar conforto? Quer o suficiente para ser chamado de louco? Quer o suficiente para acordar mais cedo, dormir mais tarde? Aguentar dor e seguir mesmo assim? Se a resposta for sim, parabéns. Talvez você esteja começando a entender o que Napoleon Hill chamou de desejo ardente. Isso aqui não é um seria bom se acontecesse. É uma obsessão consciente. É uma vontade tão forte que te deixa inquieto, que queima por dentro, que faz você odiar a ideia de viver uma vida medíocre. Hill deixou claro, todo sucesso começa com um desejo ardente, claro e definido. Não é algo vago, do tipo, quero ser rico. Isso é lixo. É preciso saber o que você quer, por que quer, e o que está disposto a pagar por isso. E aqui entra a real diferença entre os homens comuns e os que fazem história. O homem comum deseja, o homem extraordinário decide desejar até o fim. O desejo ardente é o motor. Ele levanta você da cama. Ele te move nos dias ruins. Ele te faz ignorar o cansaço, o medo, a dúvida, porque o seu porquê é mais forte do que qualquer desculpa. E se você não tem um motivo que te faça levantar de um salto, então você ainda não encontrou seu verdadeiro desejo. Você está só copiando o sonho dos outros. Quer dinheiro, mas não sabe para quê. Quer fama, mas tem medo do julgamento. Quer sucesso, mas foge do esforço. É por isso que sua vida não anda. Porque você quer, mas não queima por dentro. Olha só o que Hill relata. Os homens mais bem-sucedidos que ele estudou tinham um traço em comum. Eles desejavam com tanta intensidade que chegava a parecer loucura. Thomas Edison, por exemplo, fracassou 1000 vezes tentando inventar a lâmpada. Mas ele dizia, não fracassei, só descobri 1000 formas que não funcionam. Isso é obsessão. Isso é desejo ardente em ação. Agora pensa na sua vida.
Quantas vezes você desistiu porque não deu certo? Quantas ideias você abandonou porque riram de você? Quantos planos você enterrou porque sentiu medo? Se você não tiver um desejo forte, a menor resistência já te derruba. Mas quando o desejo é real, você aguenta pancada, crítica, fracasso e continua. E aqui vai a virada. Desejo não nasce do nada. Você precisa alimentar ele todos os dias. Como? Com visualização, com clareza, com foco. Hill falava sobre isso. Você precisa escrever o que quer, com detalhes, ler em voz alta 2 vezes por dia. Sentir como se já fosse real. Pode parecer ridículo, mas os maiores homens da história fizeram isso. Porque isso reprograma sua mente, molda sua percepção, reforça seu propósito. Quer um exemplo prático? Não diga, quero ficar rico. Diga, eu terei R$1 milhão até o dia X, porque quero liberdade total, ajudar minha família e viver do meu propósito. Em troca, estou disposto a trabalhar 10 horas por dia, cortar prazeres inúteis e ser disciplinado como nunca antes. Eu acredito nisso com toda a minha alma. Você sente a diferença? Isso é uma declaração de guerra contra a mediocridade. É o início de um novo ciclo, e se você repetir isso todo dia, com intensidade, vai começar a se mover. Não porque o universo vai conspirar, mas porque você vai conspirar por inteiro. O desejo ardente transforma homens comuns em lendas. Ele te tira da média. Ele coloca você no caminho da ação, mesmo sem resultados imediatos. Ele te ensina a ser paciente sem ser passivo, a ser intenso, sem ser desesperado. E mais, ele te protege da dúvida, porque dúvida é o que destrói 99% dos sonhos. Mas quando o seu desejo é mais forte que o medo, a dúvida não tem espaço. O que falta para você não é talento, é um desejo que consuma a sua alma. Porque quando você decide de verdade que não vai aceitar menos do que o topo, então tudo ao seu redor começa a mudar. Hábitos, pensamentos, energia, visão. Mas esse é só o combustível. Se você não souber usar essa energia com clareza, ela se perde. É por isso que o próximo passo é organizar esse desejo em um plano prático. É hora de transformar obsessão em ação inteligente. Desejo sem direção é só fogo de palha. Você se empolga por uma semana e depois some. Quer vencer? Então tá na hora de parar de ser só motivado e começar a ser estrategista. Napoleon Hill foi direto. Todo desejo ardente precisa ser convertido, num plano claro e prático. Sem isso, você só vai continuar girando em círculos. E adivinha? O mundo tá cheio de gente que quer muito, mas não sabe o que está fazendo. E o motivo é simples. Elas não têm um plano, não sabem por onde começar, o que fazer, o que cortar, o que priorizar. E quem não tem direção é levado por qualquer vento, mas não você. Você vai sair do modo confuso e entrar no modo cirúrgico. E aqui está a fórmula que Hill ensina. Simples, direta e letal. Primeiro, defina exatamente o que você quer. Nada de quero ser rico, quero sucesso, quero liberdade. Essas frases são vazias. Você precisa de clareza cirúrgica. Quer dinheiro? Quanto? Quer um físico forte? Qual o peso, porcentagem de gordura, aparência? Quer independência? Em quanto tempo? Fazendo o quê? Sem número, sem data, sem detalhe, sem resultado. Quando você é vago, o seu cérebro entra em modo dispersão. Mas quando você é específico, ele foca. E foco é tudo. Segundo, descubra o que você vai dar em troca. Aqui vem a parte que separa os homens dos meninos. Nada vem de graça. E se você não sabe o que vai sacrificar, então você não entendeu o jogo. Quer grana? Vai ter que abrir mão de horas de lazer. Quer shape? Vai ter que sacrificar comida, bebida, preguiça. Quer liberdade? Vai ter que aguentar risco, rejeição e incerteza. Hill chama isso de lei da compensação. Você só colhe aquilo que planta com esforço real, e a maioria fracassa aqui, porque quer o prêmio, mas foge do preço. Seja honesto, o que você está disposto a perder hoje para construir o que quer? Se você não tiver essa resposta, você ainda está sonhando. E sonho sem sacrifício é só ilusão. Terceiro,
Estabeleça um prazo. Se não tem data, não é plano, é fantasia. Um dia eu vou... Esse dia nunca chega. Você precisa de um prazo real, com dia, mês, ano, e precisa sentir o peso desse prazo. Isso cria urgência, te tira do modo morno e te coloca no modo ação ou fracasso. Porque sem prazo, a procrastinação come sua disciplina. E olha só, não precisa ser um prazo absurdo. Comece com metas realistas, mas tenha sempre algo com data marcada, e isso é o que transforma a ideia em compromisso. Quarto, monte um plano de ação realista agora. Vem a parte prática. Não adianta querer mudar o mundo sem saber qual é o próximo passo. Você quer alcançar algo grande? Beleza. Quebre isso em passos pequenos, claros e diários. Por exemplo, quer ganhar 10 mil por mês com um negócio? Qual o modelo? O que você vai vender? Como vai aprender isso? Quem já faz isso que você pode estudar? Divida em tarefas semanais. Transforme o grande objetivo em microações diárias. E, principalmente, escreva isso. Escrever fixa, organiza e reforça o compromisso. Quinto, comece agora. Sem perfeição. Aqui está o erro mortal da maioria. Esperar o momento ideal, esperar estar 100% pronto, esperar aprender tudo. Hill fala sobre isso com todas as letras. A procrastinação é o assassino do desejo. Você nunca vai estar pronto. Você vai errar, vai tropeçar, vai se sentir um idiota às vezes, mas isso faz parte do processo, porque quem começa, evolui. Quem espera, morre parado. Seu plano não precisa ser perfeito, ele só precisa ser claro e ativo. E quando falhar, porque vai falhar, você ajusta. Plano é um mapa, não uma prisão. Agora, uma coisa crucial. Você tem que revisar o plano todo dia. Hill orientava. Leia seu plano e seu desejo 2 vezes por dia, em voz alta. Isso não é papo de autoajuda. É técnica de reprogramação mental. É como você treina sua mente para manter o foco, resistir à distração e viver com intenção. Você não é um robô do sistema. Você é o arquiteto da sua realidade. Mas só se agir como tal. E para fechar esse capítulo com um tapa de realidade, se você não fizer esse plano hoje, alguém vai te usar no plano dele amanhã. Ou você comanda sua vida, ou vira peça na vida de outro homem. E sabe qual o próximo passo? Decisão. Firme. Coragem absoluta, ação imediata. Você tem um desejo claro. Você tem um plano definido, mas nada disso importa. Se você não tiver coragem para agir, coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. E é aqui que a maioria congela. Eles têm ideia, têm vontade, têm até talento, mas na hora de colocar a cara, de se expor, de correr risco, eles travam, voltam para o sofá, se convencem de que não é o momento e, com isso, enterram o próprio potencial. Napoleon Hill dizia: o medo é o maior assassino de sonhos. E sabe o que é mais doente? Esse medo é, na maioria das vezes, imaginário. Medo de fracassar, medo do julgamento, medo do ridículo. Tudo isso mora na sua cabeça. É um fantasma que você mesmo criou. E enquanto você não encarar isso, vai viver amarrado a uma vida pequena. Então escuta isso. Se você quer ser um homem acima da média, vai ter que agir como um. E isso significa agir mesmo inseguro, falar mesmo tremendo, começar mesmo sem garantias, continuar mesmo sem aplausos. Porque a coragem não é um dom, é uma prática, é um músculo. Quanto mais você age com coragem, mais ela cresce. Quanto mais você foge, mais o medo domina. Lembra daquele cara que você admira? Aquele que você vê como exemplo, ele também teve medo. Mas ele foi para cima mesmo assim. Você acha que Elon Musk nunca sentiu medo ao apostar tudo na SpaceX? Você acha que Michael Jordan nunca teve medo de falhar na frente de milhões? Você acha que grandes líderes, empreendedores, atletas começaram confiantes? Claro que não. A diferença é que eles não deixaram o medo ditar suas ações. Eles agiram. E a ação é o antídoto do medo. Você quer mudar de vida? Então aqui vai a verdade nua e crua. Vai doer. Vai ser desconfortável. Vai dar medo.
mas é justamente por isso que vale a pena. Você está travado porque ainda acha que vai ter segurança. Mas não vai. Não existe plano perfeito. Não existe caminho sem risco. E se você esperar por isso, vai continuar sendo um quase. Cara do eu ia começar, eu tinha um projeto, eu pensei em fazer. Coragem é o que transforma ideias em realidades, é a ponte entre o homem que você é e o homem que você quer ser. E quer saber o mais louco? Toda vez que você age com coragem, você reprograma sua mente. Você mostra para o seu cérebro que é possível enfrentar o medo e sobreviver. Na próxima vez, vai ser mais fácil. E na outra, mais ainda. Você vira um homem que age, que não fica esperando. Permissão, que não precisa de aprovação. E isso te dá algo que a maioria nunca vai ter: autoconfiança real. Não aquela falsa confiança de rede social, mas a confiança que vem de saber: eu faço, eu suporto, eu sigo. É aqui que você vira o protagonista da sua história. Só que coragem também é eliminar desculpas. Pare de culpar o passado. Pare de apontar o dedo para a crise, para governo, para pais, para a escola. Nada disso vai te tirar do lugar. A responsabilidade é só sua. Não importa onde você começou. Importa onde você vai parar se continuar agindo. Coragem também é cortar o que te enfraquece. Amizades que te puxam para baixo. Hábitos que drenam sua energia. Vícios que te fazem perder foco. Você não pode querer uma vida de elite agindo como quem vive no lixo. Haja. Não pense tanto. Haja com medo, com dúvida, com tremedeira. Mas haja. Comece pequeno. Manda aquela mensagem importante. Liga aquela câmera. Publica aquele vídeo. Pede aquele emprego. Faz aquele treino. Investe naquele curso. O movimento cria confiança. A confiança cria resultados. E os resultados criam a vida que você quer. Mas a primeira faísca é sempre a coragem. Se você quer sair da média, precisa parar de fugir do desconforto. A dor do crescimento é temporária. A dor do arrependimento é eterna. Todo dia que você hesita, um outro cara com menos talento que você está agindo. E ele vai passar na sua frente. Vai ocupar o lugar que poderia ser seu. Vai viver a vida que você dizia querer. Então a pergunta agora é simples. Você vai agir hoje? Ou vai continuar esperando um amanhã que nunca chega? Porque coragem é escolha. E quem escolhe a coragem, escolhe ser livre. Mas coragem sozinha ainda não é tudo. Você precisa canalizar toda essa força numa direção contínua. Precisa de consistência, de repetição, de disciplina brutal. Coragem é o que te faz começar. Mas se você quer terminar, precisa de algo mais brutal. Precisa de disciplina. Sabe qual é o erro da maioria? Eles se empolgam. Começam um projeto com sangue nos olhos, mas bastam 2 semanas. E já estão voltando para o ciclo de sempre. Empolgação é fraca. Motivação é passageira. O que constrói impérios é disciplina. Napoleon Hill bateu nessa tecla o tempo todo. O homem que domina a si mesmo pode conquistar qualquer coisa. E a pergunta é: você se domina ou é dominado? Por preguiça, por ansiedade, por vício em prazer barato, por qualquer desculpa que te mantenha no confortável. Disciplina é você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está afim. Não importa se está cansado, se está desanimado. Está sem resultado ainda. Você levanta, você vai, você cumpre. Ponto final. E antes que você diga, mas isso é difícil, deixa eu te dizer uma coisa. Claro que é. E tem que ser. A vida que você quer não vai ser conquistada com esforço meia boca. Disciplina é o preço da liberdade. E se você não paga esse preço, paga o preço da mediocridade, da frustração, da vida sem propósito. Você quer ganhar mais? Quer. Um shape melhor? Quer respeito? Quer uma vida que faça sentido? Então sua rotina precisa refletir isso. Disciplina começa quando você organiza seu dia, quando você decide que o celular não vai mandar em você, que o prazer momentâneo não vai ser mais forte que seu objetivo. Sabe por que você vive travado? Porque tudo na sua vida é baseado em desejo. Você só age quando tem vontade. Mas o homem que se destaca é o que age baseado em decisão. Vontade é passageira.
Decisão é firme e a disciplina nasce dessa decisão. Você tem horário para acordar? Horário para estudar, para treinar, para produzir? Ou seu dia é um caos sem direção e você se ilude achando que está tentando? Disciplina é rotina. Rotina é poder. A rotina do fraco é: acorda tarde, mexe no celular por 1 hora, come qualquer coisa, deixa as tarefas acumularem, adia tudo, vive na ansiedade, se sabota. A rotina do forte é: acorda no horário que escolheu, faz o que se comprometeu, diz não para o que atrasa, faz mesmo sem vontade, se domina. E você pode virar esse cara. Você só precisa fazer uma escolha diária. Vou me manter firme, mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque é isso que diferencia os homens que vencem dos que só sonham. Os que vencem fazem quando ninguém está assistindo. Eles treinam no silêncio, trabalham no escuro, construem na disciplina e um dia aparecem gigantes. E os outros vão estar reclamando no mesmo lugar de sempre. A disciplina é o martelo invisível que molda quem você se torna. É ela que define se você vai continuar sendo só mais um ou se vai entrar para o jogo dos grandes. E não, isso não quer dizer viver uma vida chata sem prazer. Quer dizer que você aprende a adiar o prazer para colher algo muito maior lá na frente. Disciplina é dizer não agora para Netflix e sim para leitura. Não agora para o lanche e sim para o treino. Não agora para o conforto e sim para o crescimento. Você troca o querer agora pelo conquistar depois e adivinha? O depois chega, e chega com força. Enquanto os outros estão perdendo tempo, você está acumulando vitórias. Pequenas vitórias diárias, que somam, que constroem, que moldam o novo você. Disciplina é o que transforma um cara comum em um cara perigoso. Um homem disciplinado intimida, porque ele é constante, ele é previsível nas ações e imprevisível nos resultados. Ele inspira e também assusta os medíocres. Agora, deixa eu te falar uma verdade que ninguém quer ouvir. Você não vai conseguir ter disciplina se estiver cercado de fraqueza, de gente que vive no modo tanto faz. Você precisa se blindar, precisa criar um ambiente onde o fracasso não seja uma opção. Isso nos leva ao próximo pilar, porque de nada adianta disciplina se você estiver nadando em meio à podridão. Se o que entra na sua mente e na sua vida te puxa para trás, é hora de aprender a blindar sua mente. Criar um ambiente que alimente a sua grandeza. Você pode ter coragem, pode ter disciplina, mas se o ambiente em que você vive é tóxico, mais cedo ou mais tarde, ele vai te engolir. Napoleon Hill dizia: você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E você? Com quem anda? Com quem reclama o tempo todo? Com quem vive dizendo não dá? Com quem prefere falar de série, fofoca e bebida, em vez de metas, ideias e futuro? Esse é o seu espelho. Esse é o padrão que te molda sem você perceber. Não adianta querer mudar sua vida se você vive em um ambiente que te força a continuar igual. A verdade é dura. O ambiente molda a mentalidade. E a mentalidade define tudo. Como você reage ao fracasso, como você lida com o tempo, como você encara seus objetivos. Sabe por que muitos homens vivem frustrados? Porque querem uma mentalidade de sucesso, estando cercados de fracasso. Você precisa parar de se alimentar de lixo. Lixo emocional, lixo digital, lixo humano. Comece limpando seu círculo. Corte conversas inúteis. Evite pessoas negativas. Afaste quem não respeita sua evolução. Você precisa estar cercado de gente que te puxa para cima, de conteúdo que te fortalece, de referências que te mostram o que é possível. Não é frescura, é sobrevivência. Cada conversa que você tem, cada conteúdo que você consome, cada ambiente que você frequenta, ou te aproxima da sua missão, ou te afasta. E não pense que mentalidade se constrói só com um pensamento positivo. Isso é autoajuda barata. Mentalidade forte se constrói com exposição à realidade, com enfrentamento, com leitura, com disciplina, com silêncio.
A mente precisa ser treinada como um músculo. Se você só a alimenta com distração, vício e dopamina instantânea, ela vai atrofiar. Você quer pensar como um homem de sucesso? Então comece a viver como um. Mesmo que você ainda não tenha chegado lá, haja como se já tivesse a mentalidade. Fale como se já tivesse. Treine como se já tivesse. Se vista, se comporte, se imponha. Porque é vivendo no padrão que você deseja que ele começa a se tornar real. E se isso te afasta de alguns, ótimo. Quem não aguenta sua evolução nunca foi parte do seu futuro. Você pode mudar o ambiente, pode cortar más influências. Mas se não dominar a própria mente, tudo isso é inútil. O verdadeiro campo de batalha é interno. É dentro da sua cabeça que você perde ou vence todos os dias. É ali que moram suas desculpas, suas sabotagens, seus medos. E também é ali que mora a sua força, sua clareza, sua revolução. Napoleon Hill sabia disso. Ele chamou esse estado de mente dominada, um estado onde você se torna o senhor do próprio destino, onde você para de reagir ao mundo e começa a criar o seu mundo. Mas vamos direto ao ponto. Hoje a maioria dos homens tem a mente dominada por tudo, menos por si mesmos. Dominada por ansiedade, por comparação, por pornografia, por redes sociais, por medo de julgamento, por distração crônica. Eles se dizem livres, mas são prisioneiros de tudo o que consomem. Quer saber se você domina sua mente? Responda. Você consegue passar 24 horas em silêncio consigo mesmo, sem celular, sem distração? Ou entra em colapso? Se não consegue, sua mente é fraca. E uma mente fraca nunca constrói uma vida forte. O que Hill ensinou e poucos entenderam é que a mente, quando dominada, se torna uma força irresistível. Mas, quando negligenciada, se torna a causa da própria destruição. Você precisa treinar a sua mente todos os dias. E não é com frases bonitas, é com ação real. Leitura que desafia, escrita que limpa, treino que fortalece, silêncio que revela, repetição que transforma. Dominar a mente é estar consciente, é saber quando seu pensamento está te sabotando e calar ele na força. É olhar no espelho e dizer: hoje quem manda sou eu, não meus impulsos, não meus vícios, não minhas dúvidas. É uma guerra, mas é a única guerra que vale a pena vencer. Porque quando você domina a mente, você começa a controlar o tempo, suas emoções, seu foco e, por fim, seus resultados. Você vira um homem perigoso, porque não é mais controlado por nada. Você não depende de aplauso, nem de aprovação, nem de clima, sorte ou ânimo. Você decide, você executa, você vence. A mente dominada é o início da liberdade. Agora você tem tudo o que precisa para dar o passo final. Coragem, disciplina, mentalidade dominada. Mas se não agir, tudo será em vão. A verdadeira diferença entre o homem que sonha e o homem que realiza é uma só: ação. Mas não é qualquer ação. É a ação rápida e obsessiva. Você tem que parar de planejar infinitamente, de se perguntar: será que posso? De buscar 1000 formas perfeitas de fazer. O que separa os que vencem dos que ficam para trás é a capacidade de agir sem hesitar. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de todo sucesso é o desejo ardente, mas ele só se transforma em algo real quando você age com obsessão. É isso que falta na maioria. A obsessão. Aquela energia que não aceita a procrastinação, que não aceita a desculpa, que não aceita o amanhã. Você vai agir hoje, agora, sem dar espaço para a dúvida. A diferença entre o cara que vai sair da miséria e o que vai ficar nela é que o primeiro decide, faz, insiste. Haja rápido, corra atrás do que você quer agora. Não espere mais. Quer transformar seu corpo? Levanta e vai treinar agora. Não amanhã, não depois. Quer ganhar dinheiro? Então senta e trabalha com foco, sem parar. Não se iluda com promessas de riquezas fáceis. Quer mudar sua mentalidade? Pega um livro, senta e lê
Agora, deixe a distração para trás. A obsessão é o combustível, é a força que vai te fazer levantar todos os dias, mesmo quando o cansaço bater. É o que vai fazer você ser implacável. E, entenda, ninguém vai te forçar a fazer isso. Você vai ter que se desafiar, todos os dias. Vai ter que ser seu próprio desafio, porque quando você se move rápido e com obsessão, o mundo não tem escolha. Ele se adapta à sua velocidade. As oportunidades surgem, o medo desaparece. O segredo é agir, e agir sem parar. Você pode começar pequeno, mas você tem que começar e fazer da ação o seu hábito obsessivo, porque no fim, só quem age, vence. E você está pronto para vencer agora.